Pessoal, é o Antônio Carlos Correia, Tom Cal, mais conhecido por Tom Cal. E a Celda Schuilk, a Celda Schuilk. Um casal que nos visita hoje aqui. E certamente nós vamos aprender bastante sobre como viver melhor no nosso dia a dia. Estamos também ao vivo no Instagram, né? E vamos começar conversando com o Tom Cal, né? Posso chamar de Tom Cal, que eu acho que é o mais conhecido, o Tom Cal. E, primeiramente com o Tom Cal e após com a Celda, para que os dois se apresentem, né? Eu já soube que a Celda fez pós-graduação em Harvard. Eu já soube e ela vai explicar como é que é essa pós-graduação em Harvard. Mas Tom, fala um pouquinho, Tom. Então, primeiro gratidão, Hernani, pelo convite, né? Eu quero agradecer também a Beatriz Bremiller, que foi quem nos apresentou, nos colocou em contato, né? E é um prazer estar aqui com você, né? Me tornei um admirador do teu trabalho, graças à apresentação da Beatriz, de ver o teu trabalho, né? Principalmente com a neurociência, né? Então é muito bom estar aqui. Vamos ver como... Obrigado pela disponibilidade de vocês, né? E pelo comparecimento. Celda, fala um pouquinho da tua pós-graduação. Então, eu brinco muito, né? Eu não sou graduada, não tenho faculdades. E quando me perguntam o que eu faria, ou o que eu gostaria, eu falo, não, eu fui graduada em Harvard. Por quê? Eu trabalhei muito tempo como voluntária em lixões, em Anjos da Noite, os sopões da vida, né? E ali eu posso lhe garantir, doutor, que é uma bela de uma faculdade. Sim. Uma das cenas assim que mais me trouxe, e assim, para a gente ser grato todos os dias, foi no lixão em Paranaguá especificamente, onde uma criança de 7 anos, a mãe chegou para mim e falou assim: a senhora pode realizar o sonho da minha filha? A mãe chegou para mim e falou assim: a senhora pode realizar o sonho da minha filha? E aí eu falei, vixe, se eu tiver ao meu alcance, né? E aí eu mirabolei, falei, gente, o que essa criança quer? E aí eu perguntei para a mãe, né? Falei para ela, e qual é o sonho da sua filha? Ela falou, comer uma manga inteira sem estar podre. Nossa Senhora. Sabe? Porque nós essa mãe vivia num lixão. Vivia num lixão, sim, né? Junto com seus filhos ali. E aí, porque o que nós fazíamos? Nós íamos ao supermercado, pegávamos o que o Mesa Brasil faz hoje, busca lá aqueles e trabalha com aqueles, processa aqueles alimentos onde está metade só podre. Então, nós captávamos esses alimentos nos supermercados. E houve um tempo onde eu fazia isso com uma equipe. E a equipe foi se desvencilhando e eu falei, gente, como é que eu vou deixar esse povo sem levar esse alimento? Porque a gente processava antes, né? Congelava, sim, levava. E aí eu acabei, colocava, do jeito que eu pegava do supermercado, eu conversei com as pessoas ali, falei, gente, eu não tenho mais como processar. Eu vou trazer do jeito que eu pego. Pode ser? Pode ser. Então, 3 vezes por semana, eu pegava esses alimentos e levava para eles lá. E aí, quando essa mãe chegou, eu falei, gente, olha... Mas você realizou daí o sonho. Ah, com certeza. Não, mas bacana. Não, realmente, essa é uma pós-graduação em Harvard, né? Porque eu acho que nem Harvard dá isso aí, né? Eu diria, doutor, que se fôssemos para contarmos as histórias aqui de tudo que a gente viveu, assim, dentro das favelas, dentro dos lixões e etc. e tal, eu precisaria tomar aí uns 30 dias do seu tempo consecutivo. Mas nós vamos conversar sobre isso aí, sobre pessoas, sobre essas situações. Mas eu queria perguntar para o Tom Cal, como é que é essa trajetória de empresário, né, business, né, negócios, né, correndo atrás da máquina, né, para professor de desenvolvimento pessoal. Conta essa história aí para nós. Então... Você mora em Joinville, né? Eu moro em Joinville. Sempre morou em Joinville? Não, eu morei
eu me mudei para Joinville criança ainda, com 7 anos de idade, né? Vivi lá praticamente a minha vida toda. Só vivi 4 ou 5 anos no Rio Grande do Sul, em Caxias do Sul, trabalhando no Rio Grande do Sul. E depois retornei, vivi um pouco aqui em Campo Alegre, que é pertinho de Joinville. E agora retornamos a morar em Joinville. Né? Tá. Então começa a história de empresário. Faz uma linha do tempo aí, da empresário a professor de desenvolvimento pessoal. Eu comecei na área de tecnologia em 1968. 68, né? Em 70 eu comecei a trabalhar numa grande empresa de tubos e conexões em Joinville. E lá eu fui o primeiro o que criou a área de processamento de dados dessa empresa. Desde o zero, né, com aquelas máquinas bem rudimentares ainda no início. Em 80 eu saí dessa empresa, fui para Caxias do Sul, e aí trabalhei lá num birô. Em 84 eu voltei para Joinville, e aí foi que eu fundei a minha primeira empresa, que era uma empresa... Em 84. Em 84, que vendia os primeiros microcomputadores que surgiram, a gente começou a comercializar naquela época. E aí, em 86, mais ou menos, 87, eu fundei a minha empresa de ERP, de Sistema de Gestão Empresarial. E essa empresa a gente tocou bastante tempo, né? Até Essa empresa, ela auxiliava outras empresas na gestão, é isso? Sistema de gestão mesmo. Faturamento, compras, vendas, contabilidade. Isso em que ano? De 84 até 99, nós tocamos essa empresa. Sim. 98, mais ou menos. Sim. E aí, em 98, eu vendi essa empresa. Ela já era uma empresa grande, nós tínhamos 150 empregados e tínhamos clientes no Brasil inteiro, inclusive clientes no exterior. E aí, eu montei um laboratório na minha casa para testar novas tecnologias. E aí que surgiu a Neogrid, né? A Neogrid, que hoje acabei vendendo a minha participação na empresa em 2006, quando eu decidi... Essa Neogrid era uma empresa de quê? É uma empresa de supply chain, vamos dizer assim, de automação de processos de negócio entre empresas. Sim. Através de regras de negócio. Tecnologia. Tecnologia, fazer reposição de estoque, gestão da cadeia de suprimentos, né? É um sistema muito potente. Ele acabou se desenvolvendo para uma empresa mundial, né? Sim. E em 2000, quando eu estava no começo dessa empresa, que aí era uma tensão muito grande por causa dos investimentos, né? Nós tivemos que buscar investidores, capital inclusive estrangeiro, porque era um aporte muito grande de dinheiro. Eu tive um burnout. Burnout. Vamos dizer o quê? Vamos explicar para o pessoal o que é burnout. Eu tive um esgotamento. Esgotamento, uma exaustão. Uma exaustão. Na verdade, o sintoma foi uma dor no peito durante uma reunião de negócio. E aí, isso em 2000 Em 2000. 2000. Só um pouquinho, tá bem o som? Tá bem? O microfone dele tá bem? Tá bom. E aí eu pensei que estava tendo um ataque cardíaco, né? Acabei indo para o meu cardiologista, né? No meio da reunião fui para lá, e aí ele fez os exames e falou: não, você não teve nenhum problema do coração, mas você vai ter. Você não teve, mas vai ter. Teve, vai ter, né? E aí ele me falou assim: há uns 2 anos atrás eu levantei para você uma bandeira amarela. A bandeira que eu estou levantando agora é vermelha. Ou tu para, ou tu tira férias, ou você vai ter um infarto. É simples assim. E a próxima bandeira vai ser a preta e não sou eu que vou levantar. E ele me proibiu de trabalhar. Eu ainda desobedeci ele, trabalhei mais 2 dias, né? E aí, com os meus conselheiros, com os meus diretores, eu contei a situação. E aí eu tirei férias, depois de muitos anos sem tirar férias, tirei 1 mês de férias. E eu resolvi ir para um ashram. Um ashram é um lugar de retiros. Como é que é? Ashram. Ashram é uma palavra em sânscrito, mas que significa um santuário, vamos chamar assim. Isso nas férias? Isso, nas férias, né? Em Campos do Jordão,
E lá a rotina era muito interessante, era uma rotina em que a gente acordava às 6, até às 7 fazíamos a nossa higiene, enfim, tomar banho e coisa. E aí ia para o templo, daí aí ia fazer yoga. Microfone um pouquinho mais perto? Ia fazer yoga, né? E, então era uma rotina, né? Lá não tinha luz, a luz era só para o escritório da pousada lá. E foi um período fantástico, né? Passei 15 dias lá e depois 15 dias num centro adventista. Um mês em que eu não tive contato com absolutamente nada, nem com a família, nem com os filhos, nem com ninguém da empresa, com nenhuma notícia, absolutamente nada, e era um cara ávido por informação. Um mês totalmente cuidando de mim, cuidando da saúde, cuidando do bem-estar, enfim. Quando eu voltei eu fui de carro lá para Campos do Jordão. Quando eu voltei, eu passei em Garuva e tinha uma placa grande. Garuva já aqui em Santa Catarina. Isso. Tinha uma placa grande, amarelo e preto, Monte Krishna Ashram. Eu digo, nossa, tem um ashram aqui? Eu nem conhecia essa palavra anteriormente. Nem conhecia antes e achou um ashram aqui que é uma espécie de retiro. Isso, é um lugar de retiro, né? Um lugar de retiro. E aí eu digo, nossa, isso aqui, nesse um mês que nós estamos lá, porque eu passava nessa estrada praticamente 2, 3 vezes por semana, que geralmente eu tomava os meus voos em Curitiba, que era mais fácil, né? Uhum. Eu passava ali, às vezes dirigia. Só que não via a placa. Não via a placa. E aí, absorto na tecnologia. E aí eu achei que a placa foi instalada naquele período. Daí na semana seguinte eu fui lá. Digo, escuta, o que é aqui? Você acha? Daí a pessoa que me atendeu lá disse, não, aqui é um lugar que a gente ensina respiração de renascimento. Eu digo, respiração de renascimento. Respiração de renascimento. O que é isso, né? Rebirthing, né? Daí ele disse, não, respiração é assim, nós temos um monte de traumas, um monte de memórias, desde antes do nascimento, durante a gestação, e aí na vida você vai tendo os teus traumas, e com essa respiração a gente acessa, traz à tona esses traumas e limpa. Eu digo, cara, eu preciso disso, eu quero esse treco aí. Isso é para mim. Eu quero esse treco, né? E aí eu comecei a ir lá fazer as sessões, lá com o Dinho Rovares, que é uma pessoa fantástica, hoje ele mora em Araranguá, em Arroio do Silva. E ele e a Margarete, eu fui lá começar a fazer as sessões. Mas eu fui um péssimo aluno. Eu fiz 20 sessões com ele e não acessava nada dessas tal de memória, né? Sim. Nós vamos falar sobre isso aqui. Eu também quero saber que negócio é esse de memória na respiração. E aí começava a ter tetania, né? Então, por causa da respiração, eu exalava muito e aí alterava a alcalinidade. Então, eu tinha essas sensações todas que você, como neurocientista, sabe como é que é esse mecanismo todo, né? E mais nada. Aí eu cheguei para ele e falei assim, olha, Dinho, eu acho que... Aliás, o Dinho chegou para mim. Ele falou assim, ele me chamava de Antônio. Antônio, eu acho que tu devia procurar um outro renascedor. Você é um mau aluno. Daí ele disse, mas por quê? Ele disse, às vezes a gente tem um bloqueio, sei lá, talvez tu tenha um bloqueio comigo, né? Digo, não, vamos continuar. E naquele dia em particular, a mulher dele, a Margarete Rovares, ela falou assim para mim, vamos primeiro fazer uma massagem. E ela me fez a massagem, que foi a massagem muscular. Massagem, né? Ela fez uma massagem com óleo quente e sal grosso. Ela colocou 2 baldes grandes de óleo quente e sal grosso, e os dois fizeram uma massagem em mim com esse sal grosso. Não é uma massagem, não aconselho fazer, o pessoal que está assistindo, escutando, não aconselho vocês fazer isso. Tem que ter muita técnica, porque isso altera muito a nossa pressão sanguínea. Então não é uma coisa assim para se fazer... Tem que ser sob supervisão. Muita supervisão, né? Mas aquela massagem me deu um relaxamento tão grande, que foi um negócio absurdo. E aí eles me deram a sessão de respiração logo depois disso. E nessa sessão de respiração eu acessei uma memória de medo, mas um medo visceral, um medo tão intenso que eu nunca imaginava
que existia um medo desse tamanho. Eu não conseguia identificar, eu acessei o medo, eu não identificava nenhuma imagem ou nenhuma lembrança que me trouxesse aquele medo, mas o medo era muito intenso. Mas medo especificamente não, assim, não sabia do quê? Não, era medo, muito medo. E fui entrando num lugar escuro, muito medo, e ele me incentivava a respirar, e eu continuava respirando, sentindo medo e respirando, e chegou um dado momento que aquilo simplesmente desapareceu. E aí eu entrei num vazio, num estado de consciência vazio, num estado alterado de consciência, totalmente vazio, muito vazio, e muito gostoso. E diz o Dinho que eu parei de respirar. Uhum. Na verdade, eu sentia que estava parado, né? Mas eu sentia que eu estava com a energia, uma energia que depois eu vim descobrir que era o prana, que era o quê. E essa energia, nossa, aquilo era muito prazeroso, muito bom, muito bom. E eu não queria sair dali. Daí ele me batia no peito e dizia, respira, respira, né? Respira, Antônio. E eu tirava a mão dele. Eu digo, não, deixa eu aqui. E aí ele disse que eu fiquei 20 minutos nesse estado, né? Aí até que eu resolvi obedecer ele, respirar, né? Respirar normalmente. E aí passou, né? E eu continuei. Mas nessa época tu ainda era empresário. Ainda era empresário. E aí eu tinha viagem toda semana, né? Estava em São Paulo, com um cliente, e a gente queria uma reunião com uma empresa grande do Rio Grande do Sul, da área de aço, e com o presidente dessa empresa, que eu estava há tempo tentando fazer a reunião com ele. E aí a minha secretária, ele marcou amanhã às 9 horas, eu estava em São Paulo, digo, então me vê uma passagem hoje à noite mesmo, eu já vou hoje para Porto Alegre para fazer a reunião. E eu peguei um voo à noite, eu peguei a maior tempestade que eu já peguei na minha vida. Já peguei muita tempestade, mas aquela foi muito intensa. Ao ponto de os aeroportos da região sul todos fecharam, e aí a alternativa era Foz do Iguaçu, mas daí lá pelas tantas, indo para Foz do Iguaçu, ele não conseguiu pousar em Porto Alegre, ele alternou para Florianópolis, pousamos em Florianópolis, ficamos 2 horas lá, e aí a gente voltou e tomou o voo. Só que a gente pegou a tempestade 3 vezes. Pegamos na ida, depois que ele não conseguiu pousar em Porto Alegre, a gente pegou a tempestade na volta, e depois pegamos mais uma vez, quando ele levantou, né, pela 3ª vez, de Florianópolis. E aí a gente passou numa tempestade maior ainda. E aí deu um infarto num passageiro, uns 4 bancos atrás de mim. Nossa! O cara estava rindo, mas a gente via que era um riso nervoso. E aí deu um infarto. Deu um infarto num passageiro. E o avião chacoalhando, né? As pessoas segurando ali, né? E aí começaram a gritar para a aeromoça, ela também estava lá com o cinto, né? Daí ela levantou, veio se segurando. Aí chamou no alto-falante médico, tinha 3 médicos lá, socorreram, entubaram lá o cara, né? Oxigênio e coisa, mas ele veio a óbito no voo. No avião? No voo. E aí o voo conseguiu se aproximar de Porto Alegre e pousou, nós ficamos todos parados, pediram para a gente não sair para poder atender o passageiro, entrou os paramédicos e coisa, mas não conseguiram recuperar a pessoa. Aí pediram para a gente sair. E aí quando eu estava indo de táxi para o hotel, as ruas de Porto Alegre toda alagada, árvore caída, eu me dei conta que eu não passei nenhum medo. Nenhum medo. Enquanto o avião chacoalhava? Na primeira chacoalhada eu estava lendo um jornal. Na segunda chacoalhada, quando ele remeteu de Porto Alegre, eu peguei um livro. E eu estava incomodado porque o avião chacoalhava e eu não conseguia ler. Mas não estava com medo. E essa não era uma situação normal, porque a minha situação normal no passado era ter muito medo. Eu tinha muito medo de voar. Sim. Tanto é que, na época, a Varig, essas empresas aí, elas ofereciam vinho, né? Bebidas. E eu me embebedava. Para não sentir medo. Cada voo, né? E não senti medo. E aí eu comecei por causa disso, a refletir. Eu tinha medo de dirigir à noite, eu tinha medo de dirigir na chuva, eu tinha medo de dirigir quando os meus filhos estavam dentro do carro. Eu tinha muito medo. E todo esse medo desapareceu graças àquela respiração. Então vamos só para recapitular.
houve uma experiência de uma respiração diferente, né? Isso. E aí, a partir dali, de repente, você começou a sentir que os teus medos começaram a desaparecer. Desapareceram. Bom, eu sempre digo assim, às vezes quando eu falo com algum paciente, eu digo o seguinte, eu sou otorrinolaringologista, atendo no consultório como otorrino, então atendo muita tontura, problemas de labirinto, essas coisas assim, né? E eu sempre digo assim, tem duas coisas que a gente costuma não dar muita bola, mas que são muito importantes, né? Primeiro é a respiração, né? A gente respira, está tudo tranquilo, não se dá conta que está respirando, mas se falta 10% do oxigênio, a gente sente um pouco de falta de ar, já vem os medos. Já vem. Vem os medos, né? E outra coisa é o equilíbrio, né? Que a gente anda na rua ali, tranquilo, anda para lá, para cá, se abaixa, se levanta, né? Mas tem todo um mecanismo ali trabalhando. Se falta 10% do equilíbrio, já vem aquela sensação de morte, né? De estar tendo um AVC, um acidente vascular, um desmaio, né? Já vem o medo, né? Mas esse tipo de respiração que você está falando, que a gente vai falar agora, é um pouco diferente, né? Sim. Digamos assim, é prestar atenção de como respirar para, de repente, acessar algumas memórias que você falou. Memórias, traumas, bloqueios, né? Para que a gente consiga superar. Isso. Mas antes de você falar isso aqui, eu pergunto, você hoje tem um curso sobre isso, né? Isso. Tem um curso. Você faz um curso e ensina. Depois nós vamos ter algumas dicas aqui de como respirar um pouco melhor, para, digamos assim, reduzir os medos e tal, né? Mas você tem um curso sobre isso. Isso. Esse curso como é que é o nome? Curso de Milagres, é isso? Não, um curso de milagres bom, eu acho que eu tenho que fazer um pouco o panorama da coisa, né? Não, fala do teu curso e fala como que a Celda entrou nesses cursos atuais, no que vocês trabalham. Eu acho que dá para a gente tentar fazer assim um resumo do que é isso, de como vocês dois trabalham nessa questão, porque na verdade é um desenvolvimento pessoal, né? Isso. Como vocês dois trabalham nesse desenvolvimento pessoal. Isso. Bom, então vamos fazer, dando uma continuidade, aí a gente entra nisso, né? Aí quando aconteceu isso, daí eu fiquei fascinado. E aí eu fui começar a aprender a tal da respiração do renascimento. E aí fui aprender com outros professores, com outros mestres, né? E aí aprendi com Heike Strombeck da Alemanha, com Bob Mandry dos Estados Unidos e outros professores aqui do Brasil, até que em 2006 eu conheci o criador da técnica. A técnica de respiração do renascimento, o Rebirthing. E esse cara chamava-se Leonard Dior. Ele faleceu agora faz uns 3 anos. Americano? Americano, E mais tarde, alguns anos depois, eu fui conhecer a Sondra Rey, que foi chamada de mãe do Renascimento, né? Então eram os dois. E aí com o Leonard, em 2006, eu fiz um retiro com ele de 9 dias, que é como os retiros que eu faço hoje, também são de 9 dias. E nesse retiro, que foi muito profundo com ele resolveu conversar comigo pessoalmente a respeito do que eu fazia. Daí eu contei, eu sou empresário, faço isso. E a conversa que a gente teve com ele disse assim, olha, a tua experiência com a respiração me faz convidar você para se tornar um renascedor, um guia de respiração profissional. E eu digo, não, mas eu não tenho condição de fazer isso. Mas a sementinha ele me colocou. Isso lá nos Estados Unidos? Não, eu fiz aqui em Canela, no Rio Grande do Sul. Em Canela. Mas ele era americano? Americano. Ele viajava no mundo todo. Né? Desde que ele começou a ensinar, no começo da década de 70, até o fim da vida, ele ficou viajando pelo Brasil, pelo mundo inteiro. Em um mês depois dessa conversa com ele, foi que eu tomei a decisão de vender os meus negócios. Vendi tudo, né? Para me dedicar ao ser humano, né? E aí que surgiu, então, os meus retiros de respiração de renascimento na época,
e que hoje nós chamamos de respiração sistêmica consciente. Tá, por quê? Então vamos lá. Respiração sistêmica. Consciente. Sistêmica quer dizer, pega o corpo inteiro. Não, de sistêmica de Bert Hellinger. Bert Hellinger, que é o cara que criou as constelações familiares. As constelações familiares, que são chamadas também de constelações sistêmicas. Né? Sim. Aí onde entrou a Zelda também? A Zelda entrou depois. Então, depois que eu comecei fiz todas essas formações, e depois que eu organizei o Leonard Orr durante 7 anos no Brasil, eu sou o cara que fez mais retiros dele. O brasileiro, com certeza, fez mais retiros com ele. Eu devo ter feito 30 retiros com ele. Porque foi esses 7 anos em que a gente trabalhou juntos, né? E aí, nesse período, eu fui aprender sobre constelações sistêmicas, fui aprender sobre o Ho'oponopono. Constelações sistêmicas são familiares. Familiares, a mesma coisa, né? O Ho'oponopono, que é uma técnica... Até eu tinha escrito aqui, Ho'oponopono. Ho'oponopono. É uma técnica havaiana. Havaiana, exatamente, né? E aí aprendi... É uma técnica de relaxamento? Não. O Ho'oponopono é uma técnica a gente poderia chamar assim é um conhecimento bem transcendental de assumir responsabilidade por tudo. É uma técnica que tem uma consciência da nossa unicidade, de percebermos que somos todos um. E quando acontece qualquer situação no teu entorno, você assume a responsabilidade por aquilo e limpa aquilo. Só para ter uma ideia, o cara que espalhou o Ho'oponopono no mundo chamava-se Dr. Len, Yahoo Len. Ele era um psiquiatra. Sim. E ele aprendeu essa técnica com Simeona, que era uma mestra havaiana, e ele começou a aplicar essa técnica no consultório. E ele curava as pessoas imediatamente, numa única consulta. E o governo havaiano tinha um problema, porque eles tinham um manicômio judiciário, onde estava muito difícil de manter aquele manicômio, os atendentes eles adoeciam, né? Era muita violência, né? Porque eram apenados que tinham matado o pai, tinham matado a mãe, quer dizer, situações bem caóticas. E aí contrataram ele. Nós soubemos que o senhor trabalha e tem dado muito resultado, nós queremos contratá-lo. E contrataram ele. Mas ele não imaginava que ele ia ter que trabalhar no manicômio. Ele pensou que ia, né? E aí, quando chegou o dia do começo, eu disse, o senhor não vai começar, o consultório está lá, né? Então, mas eu não preciso disso, né? E daí ele disse, mas como o senhor não precisa? Não, eu só preciso do prontuário das pessoas e eu trabalho à distância, não tem necessidade de eu não preciso fazer a consulta com a pessoa. Eu só quero sentir a pessoa. E aí ele começou a fazer esse trabalho do Ho'oponopono, com esses apenados. Em 3 anos o manicômio foi fechado. Foi fechado. Porque foi curando todo mundo, curando inclusive os atendentes, e o manicômio fechou, né? Então e a gente é uma técnica de a pessoa assumir a responsabilidade e tentar mudar, é isso? Exatamente, você muda em você. Eu já vou explicar isso, nós vamos chegar lá, né? O que acontece? O princípio, né? Bom, deixa eu só acrescentar mais uma coisa. E aí, num dado momento, há uns 15 anos atrás, eu tomei ciência de Um Curso em Milagres. Um Curso em Milagres é um livro de 1.700 páginas, que é um ditado feito, segundo a autora, um ditado que ela recebeu, uma canalização que ela recebeu, que supostamente seria de Jesus, e que era uma atualização dos ensinamentos milenares dele, agora atualizado para a nossa época. Esse livro foi escrito há 60 anos. Sim. E essa psicóloga era uma psicóloga da Universidade de Columbia, de Nova York, era uma ateia. Ela era ateia. E ela tinha um colega, o Terry Ford, que também era ateu. E eles eram, como é que se diz, antagônicos, eles brigavam muito.
E aí, num determinado dia, ela contou para ele, estavam indo para uma reunião numa outra universidade, ela contou, olha, eu estou recebendo umas mensagens assim, assim. Daí o cara disse, posso ver? Ela disse, eu te entrego. Daí ela trouxe os manuscritos. Isso há 60 anos atrás, não tinha computador ainda, né? E aí ele se impressionou com o conteúdo daquele manuscrito e começou a datilografar tudo e organizou o que resultou no livro Um Curso em Milagres. E aí eu tomei conhecimento desse livro, ainda em inglês, não tinha em português, comprei o livro. E aí quando saiu a primeira edição em português, eu também comprei. Mas eu comecei a brigar com o livro. Eu fiquei uns 10 anos brigando com o livro. Eu brigava com o livro porque ele dizia que coisa mais complexa. Eu achava ele repetitivo, né? Eu brigava com o livro. Até 2015. E aí que eu comecei realmente a tomar a decisão de fazer as lições. São 365 lições, uma por dia. E aí que eu fui compreender que o que eu tinha aprendido de respiração de renascimento, que eu tinha aprendido de constelações sistêmicas, o que eu tinha aprendido de Ho'oponopono, o que eu tinha aprendido de Vipassana, estava tudo dentro desse livro. O que é Vipassana? Vipassana é um método de meditação. Meditação. É a técnica de meditação, a meditação que iluminou Buda. Essa é a Vipassana. Hoje eu compreendo que é a meditação que Jesus usou nos 40 dias do deserto. Sim. Né? É uma meditação, eu chamo da mais quântica que eu conheço, porque ela é puramente sensorial. Esse retiro da Vipassana são 11 dias, 10 dias, em total, sem comunicação, em silêncio. Você fica 10 horas e meia em estado de meditação, só se percebendo. Você vai fazendo uma varredura sensorial da cabeça aos pés e volta, e você vai limpando o que é chamado na meditação de sankhara, que são sensações que você tem. Qualquer tipo de sensação que você tenha. Então tem uma coceira, como tu está aqui agora. Você sente aquilo. Aí tem um peso nos olhos, você sente aquilo. Aí tem um zumbido no ouvido. E você vai até... E vai aplicar uma coisa chamada equanimidade até que aquilo desaparece. Então você vai limpando. Tá certo. 10 dias. Né? Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Temos que chegar rápido, mas vamos chegar lá. Senão o nosso tempo vai, né? Mas então, assim, então daí juntando tudo isso, essas práticas todas, eu vi que elas eram totalmente similares. A terminologia usada, as técnicas usadas eram diferentes, mas eu percebi que era a mesma coisa. E aí que surgiu, então, a respiração sistêmica consciente, que é o retiro que eu faço a cada 2 meses. Eu e a Celda fazemos a cada 2 meses, aqui em Garuva, naquela... Como é que é o nome do... Monte Cristo. Mas tem outra palavra. Ashram. Ashram. A gente faz lá agora. Né? Por incrível que pareça, a gente deu volta para lá e acabamos voltando. E estamos lá no Monte Cristo agora fazendo os retiros. Tá, né? Então nesse retiro de 9 dias, você ensina essa respiração sistêmica. Isso. Junto com a constelação sistêmica. Isso. Tá. Isso. Então vamos assim tentar resumir isso aí para que as pessoas que estão nos vendo entendam o que acontece nesses 9 dias. Né? Isso. Em questão de respiração, né? Você tem que tomar aquele banho de óleo com sal, não o que acontece com a respiração e também e sobre essa, digamos, associação, né, com constelação sistêmica familiar. Isso quer dizer que a família tem que estar junto ou não? Não. Tá. Então, eu não sei quem que vai falar primeiro. Né? Então você dá um resumo mais ou menos do que acontece nesses 9 dias e depois a Celda dá um resumo do aonde ela associa a constelação familiar nessa respiração sistêmica. Eu preciso falar então para que as pessoas que estão assistindo agora ao vivo e que vão assistir depois entendam o que significa limpeza, o que significa purificação na linguagem que nós usamos, né? E aí, para essa compreensão ficar mais clara, a gente vai usar um pequeno teatrinho aqui. Imagina que você seja uma criança de 6 anos de idade
A sua mãe é uma mãe do lar. O seu pai é um pai amoroso, é um pai responsável, é um pai provedor. E o seu pai trabalha. Mas o seu pai, ele é um cara muito severo, extremamente severo, ao ponto de ele se tornar violento quando os filhos não obedecem ou fazem alguma coisa fora do padrão que ele não gosta. No script, né? E um dia você está em casa, com 6 anos de idade, e a mãe está em casa, e você vai lá para a mãe: mãe, é uma tarde, 3 horas da tarde. Você diz: mãe, posso chamar os meus amiguinhos para brincar aqui em casa? E a mãe diz: você pode, né? Mas cuida que o teu pai vai chegar logo, né? E aí você chama os amiguinhos, 3, 4 amiguinhos, e começa a brincar na garagem. E nessa garagem o teu pai tem uma bancada onde ele faz os seus trabalhos manuais. Ele gosta de fazer em casa, consertar coisas e fazer pequenos móveis, né? E você está lá brincando, e aí tem uma caixinha, que você vê uma caixinha lá, e na brincadeira você pega essa caixinha, e nessa caixinha tem uma furadeira que ele ganhou do pai dele, que ele ganhou do avô dele, que é de estimação. E você pega aquela caixinha para brincar e derruba e quebra a furadeira, quebra a carcaça da furadeira. Nossa Senhora! Então, nesse instante que a caixa caiu e que caiu a furadeira, qual é a sensação que a criança sentiu? Passou um frio na espinha, né? Passou um frio na espinha, então ela sentiu um pavor naquele momento. Mas ela não quer sentir esse pavor. E aí o que ela faz? Ela para de respirar para não sentir. Então ela para de respirar e ela cria o quê? Uma memória de pavor. Essa memória fica impressa nela, é uma impressão, né? Aí ela, com medo, com aquele pavor, ela coloca a ferramenta de volta na caixa, na vã esperança de que ninguém vai descobrir, coloca lá na bancada, né? E aquilo passa e ela continua a brincar. Daqui a pouco para o carro do pai na frente, o pai entra, deixa o carro lá fora porque vê as crianças brincando na garagem, passa a mão na tua cabeça e vai para dentro. E encontra, a primeira coisa que ele encontra é a furadeira. Não. Vai lá, toma um banho, põe um macacão e vem para a bancada. E você está ali brincando. E aí parece que um imã chamou, né? Um imã chamou, o pai vai pegar justamente a caixinha. E aí o que tu sente naquele momento? Você sente um medo, mas um medo visceral. Mas você não quer sentir medo, você para de respirar e você criou agora uma memória de medo. E agora o pai abre a caixa. E ele vê a furadeira, ele olha para você com os olhos fuzilando. Ele sabe que foi você. E aí você tem muito medo. E ele vem na tua direção, aquele homem grande vem na tua direção, e como ele tem esses ímpetos de raiva, ele solta um tapa e acerta você. E bate no teu rosto. E aí, o que ele sente aqui? Sente uma dor. Mas a criança não quer sentir a dor, ela para de respirar para não sentir a dor. Criou uma memória de dor. Criou uma estampa desse tapa no rosto. E aí a criança olha, você olha para os teus amiguinhos, os teus amiguinhos estão com os olhos arregalados. Sim. E o que tu sente agora? Tu sente muita vergonha. E você fica ruborizado, com muita vergonha. Mas você não quer sentir vergonha. Você para de respirar e você cria uma memória de vergonha. E agora você olha para o teu pai... dando umas carimbadas. Agora você olha para o teu pai e o que tu sente? Tu sente muita raiva. Se tu fosse do tamanho dele, tu pegava ele pelo pescoço. Mas tu ama o teu pai. Tu não quer sentir essa raiva. Tu para de respirar e você guardou uma memória de raiva. Mais um carimbo. Mais um carimbo. É muito boa essa metáfora. Mais uma carimbada. Então, isso são as memórias. Então, as memórias não é a lembrança desse episódio. Esse filme que aconteceu, que eu contei aqui agora, eu simulei aqui agora, é o episódio. A gente vai ter essa lembrança. Mas o que realmente é o trauma é a memória que ficou impressa. E onde essas memórias ficam? Essa que é a questão. Essas memórias ficam, e aí é um termo que ainda a ciência não trata,
Mas a ciência, por exemplo, trata com a endocrinologia com as nossas glândulas, né? Sim. Mas isso fica impresso aonde? Nos nossos chakras. Então, todos nós temos expressões populares para essas memórias. Todos nós já sentimos nó na garganta, por exemplo. Todos nós já sentimos zumbido no ouvido. Não estou falando aqui de um zumbido fisiológico, mas um zumbido, né? Todos nós já tivemos uma sensação de aperto no peito, ou uma sensação de vazio no peito. Nós já tivemos frio na boca do estômago. Nós já tivemos um vulcão na boca do estômago. Nós já tivemos uma depressão sexual, de sentir falta de potência, ou falta de vontade, falta de tesão, né? Nós já sentimos insegurança, sentir as pernas travadas, sentir as pernas frouxas, né? Tudo isso são expressões populares que descrevem aonde estão essas memórias. Então, elas são totalmente perceptíveis. Então, memória não é a lembrança. Memória é o que ficou impresso em mim. Uhum. E essas memórias, elas têm uma influência federal na nossa vida, mas elas influenciam em muito, porque elas são bloqueios que impedem a plenitude do nosso ser. Eu notei, né, que você falou assim, cada carimbada dessa, né? Você sempre falava antes assim, você parou de respirar. Exato. Parou de respirar. Isso. E para nós, vamos dizer assim, eu entendi o que são as memórias, né? Uhum. Para nós digamos, retirar essas memórias, aí que entra a respiração. Exatamente. O mesmo mecanismo que eu usei para criar a memória, porque ela vira uma criatura viva em mim, enraizada em cada chakra, e aí quando eu respiro, além do ar, dos gases que compõem o ar, eu respiro uma outra coisa junto, que daí é uma coisa que tem vários nomes, né? Prana, Ki, Chi, Maná, energia universal, vida. Uhum. Então a gente respira junto esse outro componente, que é um componente sutil, vamos chamar assim, um componente mais espiritual. É o que nos mantém vivo, né? Uhum. Essa energia que nós absorvemos através da respiração, ela vai alimentar ou recriar cada uma dessas memórias a cada respiração. E aí, com uma técnica de respiração que esse cara, o Leonard Dior e a Sondra acabaram intuindo, né, foram guiados para experimentar isso, é o jeito de trazer a memória à tona e, através da própria respiração, integrar ela. Integrar significa o quê? Essa memória está lá porque ela não foi sentida, eu não quis sentir. Sim. E agora eu sinto. E quando eu sinto, elimina. Então vamos pegar o exemplo do nó na garganta. Sim. O nó na garganta é muito interessante, porque o nó na garganta são 4 tipos de memória, 4 tipos de trauma que ficam enraizadas aqui. É aquilo que eu disse, mas não queria ter dito. É aquilo que eu queria dizer, mas não disse. É aquilo que eu escutei, mas não queria escutar. E é aquilo que eu queria escutar e não escutei. Esses 4 tipos de memória enraizam aqui. Uhum. E dependendo da quantidade de tipos de memória desse tipo que enraiza aqui, eu vou ter problemas de tireoide. Eu posso ter um hipertiroidismo, um hipotiroidismo, em função desse problema dessas memórias. Essas memórias, elas são localizáveis. O interessante dela é que ela é perceptível. Então você consegue perceber o tamanho, o peso, a densidade, o formato, a umidade, a temperatura, a pressão, a sonoridade, o gosto, o cheiro dessa coisa que está aqui. E aí o segredo da cura é sentir isso. Quando eu sinto essa coisa que eu não quis sentir, agora todo o meu sistema, todo o meu metabolismo funciona. Faz o processo inverso. Os neurotransmissores, os hormônios funcionam, os receptores recebem aquela informação. Então, eu entendi. Você colocou lá alguma coisa que não queria colocar e de repente você tem que sentir para tirar de lá. Para limpar. Tudo o que eu sinto, cura. Tá, e isso você sente na respiração.
Durante a respiração. Você vai trabalhando essa coisa sensorial. Isso. De sentir isso aí. Vai trazendo à tona e vai limpando, e vai limpando, e vai limpando. Né? Isso você trabalha no curso. Isso eu trabalho no curso. Eu vou dar um exemplo mais prático, assim, para o povo que está assistindo, o que vai assistir depois, eles consigam entender. Até os 60 anos de idade, eu usei óculos. Sim. Eu usei óculos. Desde os 15 anos. E, ao longo da vida, como eu me tornei empresário, enfim, né, com um bom nível de renda, então a minha secretária cuidava da minha saúde, de fazer o meu check-up. E todo ano, então, ela marcava lá com o meu oftalmologista a revisão dos olhos. E eu acabei ficando amigo do meu oftalmologista, amigo pessoal, porque a gente se conhecia há muitos anos. E aí um dia eu cheguei para ele, aos 60 anos, e falei assim, escuta, eu estou vendo aí que todo mundo está fazendo o tal de cirurgia, laser dos olhos aí, não tem como fazer, porque cada vez que eu venho aqui, faço o exame, altero o grau, e eu vou fazer uma nova lente, acabo fazendo um novo aro, e esse negócio é caro. É caro, né? Daí ele falou, né, ele me chamava de Antônio, disse, Antônio, deixa disso, cara. Não incomoda, vai lá fazer os óculos. Tu está envelhecendo, só vai piorar, não tem jeito, né? Daí eu digo, não, mas o nosso corpo se refaz. Se o nosso corpo se refaz, por que não, né? Mas por que não refaz? Por que não refaz os olhos? Daí ele disse, vem tu com as tuas teorias aqui. Pegou pelo braço e me passou Vai lá fazer o óculos, não incomoda. Na sala de espera dele, me empurrando pelo braço, levou no elevador, apertou o botão, vai fazer o seu óculos. Né? O pessoal ficou tudo assustado com a brincadeira dele. E eu desci naquele dia, parei na frente da ótica que ficava no andar térreo do prédio e não entrei na ótica. Entrei no carro, coloquei... É um mau aluno, né? Teimoso. Coloquei a receita no banco, fui para casa, cheguei lá, tinha uma bancada, um aparador na sala, tirei os óculos, coloquei ali, coloquei a receita, os óculos em cima da receita, fechei os olhos e comecei a sentir a dificuldade da visão. Eu tinha astigmatismo e miopia. Comecei a sentir aquilo, nossa. E respirando e sentindo, nossa, era muita memória. Era dor, era queimação, era muita memória. E aí eu estava ali, respirando, a minha primeira mulher, a mãe dos meus filhos, entrou na sala, e aí ela perguntou, o que está fazendo? Digo, eu estou limpando as memórias da minha vista. E ela achou isso normal. Não, porque ela já conhecia. Ela já conhecia, ela é renascedora. Né? Tá bom. E aí... Eu achei que ela não conhecia. Desde aquele dia, nunca mais usei óculos. Que coisa. Desde aquele dia. Depois dessa meia hora que eu fiquei ali em pé, respirando, quando eu abri os olhos, a minha visão estava perfeita. Depois ela mudava. Então foi um período de uns 3, 4 anos em que a visão mudava. Mas eu continuava fazendo o processo de limpar. E hoje eu não uso mais óculos. Já fiz 3 exames de motorista lá, que eu usava correção visual, e não preciso mais disso. Né? Refiz os meus meniscos. Os meus meniscos estavam destruídos. Os meus meniscos hoje são perfeitos. Então, o que é? Quando essas memórias, elas vão se somatizar. Então, tudo aquilo que eu resisto, que eu não quero sentir, persiste, e a persistência daquilo que eu não sinto, somatiza. Ela vai se condensar. Né? Então, hoje já tem uma parte da ciência que já estuda isso, já estuda um pouco desses aspectos, né? Das origens emocionais, das manifestações físicas de determinadas doenças. Né? Mas a gente foi experimentando isso na prática, no dia a dia. O interessante dessa tua experiência, é que você não é médico. Não. Você é empresário. Quer dizer, era empresário. Agora não é mais. Né? Então você não tem esse conhecimento, digamos, biológico. Da coisa. Assim, tem, mas não o conhecimento mais profundo. E você foi experimentar na prática e funcionou. Funcionou. Foi né? pelo caminho... Foi pelo caminho oposto, né? Né? Então, hoje tem muitos médicos, psiquiatras, psicólogos, que vêm, pastores, padres, né? Então, vêm de várias, né, fazer o retiro. Né? Hoje a ciência já
eu no estudo neurociência, comportamental e tal, a ciência hoje já aceita muitas coisas. Assim, de que 80% das nossas doenças, elas têm origem emocional. E o que você está falando nada mais é que emoção, né? Digamos, você vai lá e coloca uma emoção, dá uma carimbada lá naquela emoção. E você está fazendo, você está experimentando e está praticando e estudou o efeito contrário. Né? Mas eu queria já entendi o que é esse, digamos, o que trata esse retiro, né? Mas como é que entra a constelação sistêmica nesse retiro? Bacana. Então, pegando lá o exemplo daquela criança que criou aquelas memórias ali, na verdade nós criamos memórias desde antes da concepção. Desde antes da concepção. Tem a doutora Eleanor Luzes, que é uma médica psiquiatra e também doutorada em psicologia, que fez uma tese chamada Ciência do Início da Vida. E então essa cientista, a gente pode chamar assim, brasileira, que está tentando trazer esses conhecimentos para a ciência e para o sistema educacional, ela fez muita pesquisa a respeito disso, e aí ela diz que meses antes da nossa concepção, e aí já entra no campo espiritual, nós já escolhemos os nossos pais. E nós já estamos próximos dos nossos pais. E digamos, só para dar um exemplo assim, digamos que você escolheu vir menino, e os teus pais querem uma menina. Então ali tu já sente uma inadequação. Ou você quer vir através desses pais e os pais não querem ter filhos, por exemplo. Aí tu sente uma rejeição. E aí vem o ato sexual em que você é concebido. Ali tem muito trauma nesse exato momento da concepção, porque tem muito sexo não consentido, muita coisa desse tipo. Aí vem a gestação, 7, 8, 9 meses de gestação. Você percebe tudo o que está acontecendo. Todas as emoções e sentimentos da sua mãe você está percebendo. Aí vem o próprio nascimento, que é traumático, por mais humanizado que seja, é traumático e você vai sentir um monte de coisa ali. Aí vem o pós-parto, daí vem a infância e a vida adulta. Quer dizer, as memórias já vêm antes, então. Já vem antes. Mas aí nós temos memória em nós, aí que vem essa parte bem espiritual mesmo, né? E aí entra em choque, às vezes, com crenças das pessoas. Nós trazemos em nós as memórias desta vida em particular, mas trazemos memórias em nós de todas as nossas vidas, né? E eu já vou explicar o que significa esse todas as nossas vidas. Mas o que acontece? No momento da nossa concepção, as memórias que os nossos pais não limparam até o momento da nossa concepção, nós herdamos essas memórias. Nós herdamos. Então, se o teu pai, o teu bisavô, passou por um trauma que não foi limpo, que passou para o teu avô, que passou para o teu pai, que passou para você e que você passou para o seu filho, essa é uma memória sistêmica. Esse é um trauma sistêmico, né? É disso que trata a constelação sistêmica, né? Fala um pouquinho, Celso, sobre isso aí. Então, e como é que funciona essa limpeza? Quando eu acesso essa memória, tá? Eu limpo para trás e para frente. Eu limpo a memória dos meus ancestrais e a memória dos meus descendentes. Tá, mas como é que... Mas aí é pela respiração também? Pela respiração. Pelo sensorial, pelo né? Sensorial. Pelo sensorial. Né? Tá? Mas através de uma meditação? Não, é o se entregar, é o relaxamento, é a respiração. Tá? E aí, dentro das constelações, certo? Eu uso muito, dentro das minhas constelações, eu uso muito a respiração. Muitas das coisas que a gente usa dentro da respiração, eu uso dentro das constelações. Sim. Tá? Então, não é uma constelação mecânica. Ela é uma constelação sensorial. Tá. Totalmente sensorial. E é interessante assim, ó,
Aí a gente entra numa outra área que é o campo, né? O campo. Nós estamos aqui e tem um campo aqui. Sim. Nós temos, o nosso corpo não para aqui na pele. Sim. O nosso corpo, ele vai, nós temos uma aura, ele vai se expandir. Nós estamos entrelaçados, na verdade, aqui. Sim. E aí vem uma outra concepção, que é um outro conhecimento, vamos chamar assim, que é a questão da nossa unicidade, que de fato somos todos um. Então, aí entra num campo bem espiritual mesmo, né? Só existe um único Filho de Deus. E esse um único Filho de Deus chama-se Arnone. E não tem dois. Não tem dois. Só existe o Arnone, Filho único de Deus. Então, quem é o Toncal que está aqui conversando com o Arnone? O Toncal é o Arnone em outra forma, em outro espaço-tempo. Quem é a Celda? A Celda é o Arnone em outra forma, em outro espaço-tempo. Mas senão vamos ter que fazer outro podcast. Aí é onde a gente entende quando Jesus falava lá atrás. Amai ao próximo como a ti mesmo. Porque verdade. O próximo é a ti mesmo. É você mesmo. Tá. Então a gente aí entra nesse campo, né? Então no retiro que a gente trabalha, a gente vai trabalhar o processo de cura nesse nível, é no campo, é no sistema. Por isso que chama-se respiração sistêmica consciente. Entendi. Não é só desse ser aqui. Bom, não há tempo para falar tudo, mas eu antes de finalizar, eu queria fazer uma pergunta que entra bastante e é uma área que eu falo bastante, que eu procuro estimular as pessoas, e quero ver se encaixa um pouquinho nisso que vocês falaram até agora. Se vocês entendem que se encaixa ou não. Que é sobre imaginação. Imaginação. Digamos, a gente já sabe, através de estudos de neurociência, de que se eu imaginar alguma coisa que eu não sei fazer ou que não tenho essa atividade, eu já começo a trabalhar o meu cérebro através de emoções e tal, para que eu consiga ter, digamos, eu consiga avançar e já começar a formar alguns neurônios e algumas conexões cerebrais para que eu tenha uma facilidade melhor. E existe até um cálculo disso, de um trabalho que foi publicado, de que você já pode melhorar a tua possibilidade de você fazer aquilo em 30%. Aí a pergunta que eu quero dizer para vocês, nesse acesso de memórias, né? Nesse, digamos, limpeza de memórias, né? Que vocês trabalham nisso aí. A imaginação, qual é o papel da imaginação nisso aí? Isso é uma coisa que a gente tem que ter um cuidado muito grande. Porque a nossa mente, ela não distingue aquilo que é real daquilo que é imaginado. Sim. Né? Então nós podemos olhar para essa sala aqui e você vê a sala. E aí você fecha os olhos, agora você imagina a sala. Para a tua percepção é a mesma coisa. Vai usar os mesmos neurônios referentes, a mesma coisa, e você vai ter a mesma coisa. E aí vem o cuidado que a gente tem que ter como guia de respiração, como guia da prática, é de não entrar na imaginação e ir para o real. Sim, entendi. A gente tem que ir para o real. E o real é aquilo que tu está percebendo. Né? Então está o nó na garganta. Então é isso que a gente vai... É isso que você vai trabalhar. A gente não vai imaginar o nó na garganta, a gente vai sentir o que está ali realmente. E aí a técnica de respiração é que permite... Você vai trabalhar aquilo que foi formado lá dentro. Exatamente. E vai cuidar para que não forme mais. Para que não forme mais. E forma, Exato. Porque nós temos essa capacidade magnífica, o nosso corpo plasma, né, aquilo que a gente pensa. Né? Não, entendi a diferença. Quer falar alguma coisa sobre isso? Não, o que eu poderia acrescentar aqui? Porque quando eu digo para você, imagina essa sala, né? No lugar de eu falar, sente a sala, ou sente, sente esse nó, tá? É uma bola? Aí você já vai imaginar a bola. Não, então, o que é que você está sentindo aqui? O que está sentindo?
Tá. Certo? Então, vocês, digamos, na verdade, esse trabalho desse retiro, né, é sobre o que realmente a memória que está carimbada lá. Exatamente. E cuidar para não aumentar ela. Não, exatamente. Tá. Mas nós temos alguns minutinhos, nós temos que falar do teu livro, né? Vou mostrar aqui, né? Acabamos não falando. As 27 abundâncias práticas para uma vida plena. Tom Cal, esse livro, né? Uhum. Esse livro fala sobre o quê, Tom? Então, sobre tudo isso que nós falamos aqui? Não, ele não fala sobre isso. Ele fala... Uma parte importante de todo o trabalho que nós fazemos é trabalhar com as afirmações. Aham. E a afirmação é essa parte, né, de você, inclusive, trabalhar com aspectos neurológicos, né? Uhum. Então, 100% da nossa experiência, 100% daquilo que nós experimentamos tem origem num pensamento, né? Então, nós temos, através do pensamento, nós temos as nossas crenças, né? E aí essas crenças, a gente trabalha com as afirmações. Quando a gente percebe crenças limitantes numa pessoa, obviamente que ela tem uma estrutura de pensamento com base nisso, uma estrutura de crença e até de personalidade. Então, como que a gente trabalha com a mente para fazer a mudança das coisas? Então, esse livro... Então, ele trabalha basicamente com afirmações. Afirmações, né? Você afirmar isso, né? Pensamentos, digamos... Vamos pegar um exemplo bem simples, de uma coisa muito simplória de afirmação. Digamos que você acorde e você pensa, e você se dá conta, digamos assim, de que você está triste. E daí você desce para tomar o teu café, senta com a tua esposa ou com teus filhos, e tu fala assim, eu estou triste. Uhum. O que as pessoas não percebem é que essa frase que ele disse, eu estou triste, não é uma constatação. Essa frase, eu estou triste, é uma criação. Sim. Né? É uma criação, mas ele não se dá conta disso, porque nós estamos presos na nossa linearidade de tempo. Então você acha que constatou. Não, você não constatou, você criou. E agora tu não está assumindo responsabilidade por ter criado estou triste. Essa é a parte da imaginação. Então, olha só que interessante. O que tu faz para mudar isso? Estou triste. Mas isso é uma criação. O que tu pode criar no lugar? Você pode criar estou alegre. Sim. E é disso que trata. É disso que trata. Então, agora eu faço uma afirmação, estou alegre. Mas essa afirmação só vai funcionar se você fizer as duas partes dessa palavra. Afirma e ação. Afirma e ação. Entendi. Então, se você disser, estou alegre, mas você energeticamente não permitir que a alegria aflore, você não vai sentir alegria. Tá certo. Se você permitir... Tá. Né? E aonde encontra esse livro aqui? Esse livro a gente vende só direto. Direto? É só direto. Né? Né? Pelo teu Instagram? Pelo meu WhatsApp ali, eu mando as informações. Na verdade, ele está para ser colocado na Amazon, mas eu estou precisando de uma segunda edição para poder colocar na Amazon. Mas se fazer um direct para o teu Instagram, @TomCal. TomCal, isso. @TomCal. Tudo junto. Tudo junto. Fazer um direto, você responde. Já respondo. Ali no teu WhatsApp também tem o contato? No teu Instagram também? Tem o contato do WhatsApp também. Né? Então, quem quiser as 27 abundâncias práticas para uma vida plena, TomCal. Para o pessoal que só para colocar bem o livro aqui. Bom, estamos com 1 hora de Instagram, precisamos fechar o Instagram. Um momento final, primeiro para Celda. Eu só queria afirmar assim, afirma ação, constela ação, ora ação. Opa, é bacana. Entende? Eu normalmente quando eu atendo um cliente para constelação, eu falo, gente, só constelar não resolve. Você precisa da ação. Respira, ação. Ora, ação. Então, a ação sempre. Decisão. Tem que se movimentar. Tem um movimento. E é um movimento energético. Tá bom. Tom, um momento final para ti aí. Não, acho que isso foi perfeito. Foi perfeito, né? É preciso ação. É preciso ação. É preciso se movimentar. É preciso se movimentar. Não deixar na gaveta. Não. Nada. Ação. O tempo todo. Né? E a respiração é isso. Respira, ação. Respira, ação. Tá. Deixa eu ver aqui. Posso dar o teu contato de WhatsApp? Sim. É 47, né?
99844641. Isso. 47-9984-4641. Exatamente. Tá. Então, quem quiser ter algumas coisas, particularidades, só passar um WhatsApp ou entrar no Instagram. Isso. Que certamente tem muito mais coisa para falar. Eu quero agradecer muito, Arnone, por essa oportunidade de a gente conversar, né? Espero que a gente se encontre outras vezes. Não, vamos nos encontrar outras vezes, sim. Muito bacana, muito bacana. Obrigado pela presença de vocês. Gratidão. Eu sou médico, né? Eu também faço uma transição ao longo dos meus 40 e poucos anos como médico, de uma coisa mais concreta para uma coisa mais abstrata, né? Mais espiritual. E eu tenho certeza que esse campo é um campo assim que hoje está se desenvolvendo muito, as pessoas estão se dando conta que tem que trabalhar a mente, tem que trabalhar as emoções, né? Tem que se conhecer para chegar onde... para ter uma vida melhor, para ter uma vida mais plena, né? Com poucas memórias que nos prejudiquem. E o mais importante é o que é que eu quero, o mundo que eu quero encontrar amanhã e o que é que eu quero deixar para os meus descendentes. Como que eu quero ser lembrada como ancestral. Tá certo. Muito obrigado a vocês. Gratidão, então. Muito obrigado. Saímos? Saímos. Fechou. Maravilha. Poxa, muita coisa. Só faz a abertura de novo para mim, fazendo um favor. Então fique aí um pouquinho. Estamos no Ativamente Cast, no portal Fala Litoral, aqui no norte de Santa Catarina. E hoje nós vamos conversar com esse casal que nos visita, Antônio Carlos Correia, o Tom Cal, e também a Celda Schuilik, né? E vamos falar sobre desenvolvimento pessoal das pessoas.